Uepa! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Igitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje temos aqui uma Boss GT1. Vamos lá abrir isto. Ora, esta coisa chata que são os manuais que nós nunca lemos, por isso é que vemos os reviews da Igitana. As pilhas, porque esta Boss dá para usar pilhas, já vamos falar sobre isso. E a nossa Boss GT1, que é quase do tamanho da minha mão. A GT1 é o novo processador de efeitos da Boss, da série GT, que muitos de vocês já devem conhecer. Importante salientar aqui que esta pedaleira tem exatamente o mesmo processador da GT100, mas com uma pequena diferença, aonde? No tamanho. Tenho aqui a GT100 para que vocês consigam perceber, talvez estamos a falar de um terço do tamanho de uma GT100. Naturalmente que temos aqui algumas opções reduzidas, por exemplo, esta Boss GT1 não tem entrada e saída MIDI e tem os controles mais reduzidos, só temos um, mas de resto o processador é exatamente igual, os efeitos são exatamente iguais. Ela funciona a pilhas, temos aqui uma durabilidade de cerca de 6-7 horas, simula até 20 amplificadores, como por exemplo a Orange, Marshall, Vox, Mesa Boogie, enfim, aqueles que já estamos habituados. Ok, vou começar por vos mostrar alguns sons que vêm de stock com esta pedaleira. Começando aqui pela parte traseira da pedaleira, temos aqui a fonte de alimentação, a entrada USB para o computador, já vamos falar melhor sobre isto. O controlador, o input para ligarmos aqui mais controladores, dá para aumentarmos o número de controladores desta pedaleira, assim como dá para acrescentar um pedal de expressão extra, o output, o L e o R, não é? Os fones, o auxiliar in, que nos permite aqui ligar algum backing track, etc. E o normal input.
Passando aqui para o painel frontal da pedaleira, temos aqui o modo Easy, que é um modo recente. Para que é que isto serve? Basicamente temos aqui uma série de sons organizados pelos diferentes estilos musicais, o que nos permite ser muito mais eficientes na criação ou mesmo a encontrar os sons que desejamos para determinada música de forma muito mais rápida. Vamos ver como é que isto funciona. Select. Escolhemos aqui o género musical. Imaginem que vamos tocar um clássico rock. Pode ser White Gain. Não, até vamos aqui para Stack Crunch. Ok. Ou seja, olhamos para o género musical primeiro e depois, logo de seguida, temos aqui à nossa disposição os patches que mais se adequam ao estilo musical que vamos tocar. Isto permite-nos ser muito mais rápido, muito mais eficientes em qualquer tipo de concerto ou mesmo no ensaio. Rapidamente chegamos àquilo que queremos. Passando para o painel de efeitos, temos aqui os habituais overdrives, preamp, as modulações, os delays, os reverbs. Vou-vos mostrar como é que se edita individualmente um destes efeitos. Olhando aqui para, por exemplo, o delay. Vocês clicam, ficam a pressionar e têm logo aqui os diferentes botõezinhos onde podem aqui alterar o tempo, o feedback, o volume do efeito. E ao clicar em Enter ainda têm mais opções. Isto tudo para cada um destes efeitos. Depois de fazerem os vossos ajustes, clicam ao mesmo tempo no Easy e no Enter e salvam as vossas alterações. Até podem alterar aqui o nome. Ok, e está guardado. O Memory Edit permite-nos olhar aqui para a linha de efeitos que temos. Podemos alterar a ordem, o que é que queremos primeiro, o que é que queremos mais para o fim. Podemos editar o que é que este controlador 1 faz. Podemos metê-lo a acionar efeitos, a retirar efeitos, o que quisermos. Conseguimos mesmo controlar tudo a partir deste controle. Assim como, por exemplo, o pedal de expressão. Podemos dizer que é um wah-wah, um AMI, só um pedal de volume. O que quisermos, é tudo controlado aqui. O menu chama a vossa atenção aqui para este assunto do output. É muito importante selecionarem o output correto que estão a usar. Aconselho, se estiverem com os fones ligados, para usar o Line. Se tiverem um Katana, o que resulta melhor, na minha opinião, é o Stack Amp. Enfim, depende mesmo muito do output que estão a utilizar. Depois, e aqui esta opção é importante para conseguirmos calibrar aqui o pedal de volume, ou de expressão neste caso. Exatamente. Controlamos aqui também a força que é necessária fazer. Ok, completo. E é isto. Passando aqui para os pedais. O primeiro e o segundo servem para andarmos para cima e para baixo nos diferentes efeitos que temos disponíveis. Ao clicar os dois ao mesmo tempo, temos aqui acesso ao afinador. Este controle 1 serve para tudo e mais alguma coisa. Podemos colocá-lo a adicionar algum efeito, a retirar algum efeito, a adicionar até 2 ou 3 de uma vez, tap tempo, enfim, uma variedade de opções. Ao clicarmos no segundo e no terceiro ao mesmo tempo, acionamos o loop, no qual vem um exemplo já de seguida. 1, 2, 3, ação, ei, ei!
Para utilizarmos a saída USB é necessário irmos ao site da Boss, fazer o download dos drives e do software. Com ele é muito mais fácil, muito mais intuitivo de alterar cada canal e cada efeito. Conseguimos também gravar diretamente da pedaleira para o computador. Outra vantagem é que está disponível na internet muitos patches de guitarristas de renome. Podemos simplesmente fazer o download, carregar na pedaleira e facilmente temos os timbres que desejamos e que procuramos. Esta pedaleira pode ser utilizada como o set principal do nosso gig. Pode ser utilizado também como um set secundário, se precisarmos aqui de vir buscar um determinado efeito específico da Boss. Mas também pode ser utilizado como, imaginem, tem o vosso set montado em palco, já fizeram o som, está tudo ok, faltam cerca de 4, 5 horas para o gig, levam isto na mala, ligam a guitarra no input, os vossos fones no output. Isto funciona a pilhas, como já vos disse. Tem aqui um mundo para explorar. Podem criar, podem rever alguma coisa para o concerto. Super útil. Esta pedaleira e muitas mais em www.igitana.pt. Por hoje é tudo. Espero que tenha sido realmente útil esta review. Espero que vos tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu estou cá todas as quintas-feiras às 18 horas. Portanto, até para a semana. Obrigada.